Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quinta-feira, 11 de julho de 2024. Hoje a igreja se veste de branco para celebrar São Bento. E os nossos cumprimentos de hoje vai para Virgínia, de Belo Horizonte, e também para Bento Mariotto, de Taubaté, São Paulo. Olha só, Bento, você está celebrando hoje o seu onomástico. Onomástico é quando se celebra o santo que tem o seu nome, bem no dia do seu aniversário, né? Talvez seja por isso que você, inclusive, tem esse nome, não sei. Que Deus ilumine todos os dias a vida de vocês. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje apresenta a segunda parte do envio dos discípulos. Ontem nós vimos que Jesus insiste em dirigir-se primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Hoje veremos as instruções concretas para o cumprimento desta missão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade da vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro. Amém. Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a sua partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos seus pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pregação dos apóstolos retoma e continua o anúncio do reino dos céus feito por Jesus e por João Batista. Este anúncio, como eu terminei ontem o evangelho, é feito com a palavra, com as boas obras e principalmente com o testemunho de vida. Aliás, o testemunho de vida consiste na gratuidade. Os mensageiros de Deus não trabalham para a sua própria honra, nem para a sua própria grandeza, nem para o seu próprio enriquecimento. O desinteresse é certamente a maior prova da bondade da causa que promovem. 1 Coríntios capítulo 9, Atos capítulo 20. Os pregadores do Evangelho não precisam pedir nada e não precisam levar nada na jornada. A motivação é esta: o reino dos céus é anunciado aos pobres e pertence aos pequenos. Por isso, só pode ser anunciado de forma credível por aqueles que demonstram que já o acolheram nas suas vidas, ao tornarem-se também eles pequenos. A pobreza e o desapego das preocupações materiais é a demonstração de que o Evangelho da paternidade de Deus
foi compreendido e aceito. O missionário deve se apresentar aos homens nu e humilde, como se exige de quem quer anunciar com coerência o conteúdo do Sermão da Montanha. Onde quer que o apóstolo chegue, ele terá que pedir alguma coisa digna para ficar, ou seja, um lugar que não dê origem a fofocas que prejudicariam sua pregação e tornariam inútil o seu anúncio. A missão começa com o desejo de paz. Na linguagem do Antigo Testamento, a paz é sinônimo de bem-estar total, material e espiritual. No Novo Testamento significa a salvação trazida por Cristo, pelo próprio Cristo. Efésios capítulo 2. Qualquer recusa do anunciador e das suas palavras não deve desanimar o apóstolo nem impedir a ação missionária. Ele irá a outro lugar para levar o dom da salvação. O gesto de sacudir a poeira dos pés não é uma maldição. É um sinal de desapego e de protesto. Foi o gesto que todo israelita fez ao retornar de um lugar pagão à Palestina, como um gesto de separação total. Visto que os enviados estão trazendo o evangelho à terra de Israel, esse gesto significa que as cidades e aldeias de Israel que rejeitam os apóstolos de Jesus devem ser considerados como território de pagãos, excluídos da comunhão de salvação com o povo de Deus. Quando o apóstolo termina sua missão num lugar, não deve parar, não tem tempo a perder. O tempo é tão curto e o anúncio é tão importante que o apóstolo deve percorrer rapidamente as cidades e aldeias, como fez Jesus. Lucas também relata a ordem de Jesus: não cumprimente ninguém pelo caminho, precisamente para sublinhar a urgência da missão. Porque na terra de Israel, cumprimentar alguém pode durar horas. A tarefa do missionário é apresentar a mensagem de forma clara e convincente, e depois confiá-la à liberdade e à responsabilidade dos ouvintes. As cidades de Sodoma e Gomorra são o símbolo da violação dos sagrados deveres da hospitalidade. Gênesis capítulo 19. As cidades que não acolherem os enviados de Cristo serão tratadas com mais severidade do que Sodoma e Gomorra no dia do julgamento. São Bento de Nórcia. A principal fonte sobre a vida de São Bento é o livro segundo dos Diálogos de São Gregório Magno, totalmente dedicado a ele. Bom, Bento nasceu por volta do ano 480 em Nurcia, Norcia em italiano, província da Perúdia, região da Úmbria, na Itália Central. Tinha uma irmã gêmea escolástica, também canonizada. Os pais provavelmente tinham boa condição social e financeira, e por isso Bento teve a oportunidade de ir estudar em Roma. A época era difícil, de decadência, desagregação e confusão, porque todo o território do antigo Império Romano ainda sofria com as sucessivas invasões de vários povos bárbaros. Roma apresentava desorganização e mediocridade moral. Também na igreja a situação era difícil, incluindo um cisma de 3 anos após a morte do Papa Anastácio II, em 498, que foi seguida pela disputa entre Símaco, Papa legítimo, e Lourenço, antipapa. Neste ambiente corrompido por barbárie e antiga cultura decante, ficou evidente para Bento que seus desejos de busca elevada e sobrenatural não poderiam ser alcançados. De fato, mesmo moço, já tinha personalidade sedimentada numa profunda maturidade. Assim São Gregório se refere a ele. Houve um homem de vida venerável, Bento por graça e por nome, dotado desde sua mais tenra infância de uma conduta de ancião. Com efeito, antecipando-se por seus costumes à idade, jamais entregou seu espírito a qualquer prazer. Desprezou o mundo com suas flores, como se estivessem murchas. Portanto, abandonou os bens, a casa e os estudos, escolhendo viver na erma aldeia de Efide, atual Afile, aproximadamente 50 quilômetros de Roma,
nas montanhas de Sabina, em recolhimento e oração. Sua antiga governanta não se quis separar dele e o acompanhou, servindo nos afazeres domésticos. Veio a ocorrer que esta mulher, por descuido, deixou cair e quebrar uma jarra de argila emprestada de uma vizinha. Bento a encontrou chorando pelo acontecido e, compadecido, juntou os pedaços e rezou sobre eles, que se reconstituíram de forma perfeita. Este foi o primeiro milagre por sua intercessão, que logo lhe trouxe muita fama e popularidade, ele que desejava mais os prazeres que os louvores deste mundo. São Gregório Magno dizia. Retirou-se agora sozinho para as montanhas de Subíaco. Ali, por volta de 505, refugiou-se numa gruta, tendo antes encontrado com um monge chamado Romão, ou Romano, de um mosteiro próximo. Romano o ajudou, baixando diariamente por uma corda o pão que durante certo tempo foi o único alimento do jovem eremita. Também forneceu a Bento um hábito monástico. Durante 3 anos, entregue à direção do Espírito Santo, viveu Bento, sofrendo muitas tentações do diabo. Em relação à pureza, em ocasião particularmente intensa, encontrou como recurso o expediente de, para não fraquejar, retirar as vestes e atirar-se nu nas moitas de espinhos e urtigas, nas quais arrastou-se, de modo que todo o corpo ficou ferido e a dor substituiu o desejo. Depois do episódio, não mais foi tentado pela luxúria. Estando com cerca de 30 anos, a comunidade de um mosteiro próximo, em Vícaro, instituiu para que ele se tornasse o abade. Esses monges tíbios e insinceros logo se arrependeram, porque Bento os queria conduzir para a perfeição através da observância restrita da regra monástica e do dever, o que não desejavam. Decidiram então matá-lo, colocando veneno no seu vinho. Ao abençoar Bento a bebida com o sinal da cruz, o recipiente se quebrou e o santo abade descobriu as suas intenções. Abandonando o mosteiro, Bento voltou para sua gruta, conhecida depois como Sacro Specto, gruta sagrada, e que foi protegida para a preservação com a construção do mosteiro de São Bento na montanha de Subíaco. Mesmo na solidão, a sua fama de santidade se espalhou e surgiram discípulos em número crescente. De Roma chegaram nobres varões e filhos de muitos patrícios desejosos de que Bento os ensinasse e formasse. Entre eles estavam, por exemplo, Suturos, São Mauro, São Plácido, importantíssimos na história da ordem da Igreja. Houve a necessidade de Bento fundar 12 mosteiros nas proximidades, no vale do rio Aniene, cada qual com 12 monges dirigidos por um abade sob sua supervisão. Na prática estava fundada assim a ordem beneditina. Em paz e harmonia, dedicando-se à oração e ao trabalho, a comunidade prosperava e os milagres, a doutrina e santidade de Bento despertavam numerosas vocações. Muitos foram os milagres de São Bento ali. Curou doentes, salvou pessoas de perigos, expulsou demônios, fez um monge andar sobre as águas, ressuscitou um menino morto. Um dos mais famosos foi ter feito brotar água de um ponto alto da montanha para abastecer 3 dos mosteiros, cujos monges tinham grande dificuldade em subir e descer para conseguir. A fonte permanece abundante até hoje. Bento recebeu também o dom de saber o que se passava com seus filhos espirituais sem vê-los, à distância, e assim pôde corrigir, por exemplo, 2 monges que indevidamente tinham bebido e comido fora do mosteiro, e outro que também, indevidamente, aceitaram um presente das monjas de um mosteiro próximo, ao qual Bento lhe mandara dar assistência espiritual. Bento faleceu em 547, no dia 21 de março. Tendo conhecimento do que ia acontecer, mandou preparar a sepultura ao lado da irmã, com 6 dias de antecedência. Logo foi tomado de febre, com a condição piorando rapidamente. No dia previsto, fez questão de ser levado ao oratório, onde, apoiando os braços dos irmãos, recebeu a Santíssima Comunhão e morreu de pé, com a alma erguida diante do Senhor. Após a sua morte, a ordem beneditina continuou a crescer, especialmente a partir da abadia
na França do século X. Chegaram a estar subordinados a ela 17.000 mosteiros. São Bento é o fundador e patriarca do monaquismo do Ocidente e primeiro patrono da Europa, atualmente junto com os santos Metódio e Cirilo e santas Brígida, Catarina de Sena e Teresa Benedita da Cruz. Oremos. Escuta, filho, os preceitos do Mestre, inclina o ouvido do teu coração. Recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um homem pai para que voltes, pelo labor da obediência, àquele de quem te afastaste, pela desídia da desobediência. A ti, pois, se dirige agora a minha palavra, quem quer que sejas, que renunciando às próprias vontades, empunhas as glórias e poderosíssimas armas da obediência para militar sob o Cristo Senhor, verdadeiro Rei. Esse é o início do prólogo da regra de São Bento. Ó Deus de amor e sabedoria, concedei-nos que, por intercessão de São Bento, como ele reformemos a dura fortaleza e antigo templo mundano da nossa própria alma, pela vivência humilde da regra de salvação que nos destes na palavra da vossa Igreja, ouvindo e obedecendo ao Mestre, a quem queremos voltar. Amém. Por intercessão de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e amanhã tem Enciclopédia. Até lá!